Você já se pegou pesquisando de madrugada porque não sabia como lidar com os desafios da maternidade? Fique tranquila, você não está sozinha. Eu sou a Duda da Mimomox, bem-vindas ao Maternidade Descomplicada e no episódio de hoje nós vamos responder dúvidas reais de mães como nós. E para trazer clareza para esse assunto, eu convidei a doutora pediatra Mariana Teza. Doutora, que alegria para nós poder receber você aqui hoje. Imagina, Duda, eu que fico muito feliz, né, e honrada desse convite. E a Mimomox faz parte da nossa família também, então quero te agradecer muito mais. Doutora, primeira pergunta. Meu bebê ainda acorda muitas vezes. É normal? Então, Duda, depende. Existe o despertar que ele é fisiológico, então quando a gente fala de bebês muito pequenos, recém-nascidos, bebês até 9 meses que ainda não têm uma introdução alimentar bem estabelecida, é comum que eles despertem algumas vezes, porque o próprio padrão de sono, de forma fisiológica, não pode entregar um bebê que durma a noite toda. Então, o recém-nascido, por exemplo, ele não consegue passar mais do que 3 horas sem mamar. Ele não consegue se manter dormindo. Talvez alguns bebês consigam, mas não é o que acontece na maior parte das vezes, né? Quando a gente tem um bebê que começa a comer e até por volta dos 9 meses, a mesma coisa acontece. Nesse período acontece um desenvolvimento normal dos padrões de sono, em que um bebê ele precisa ligar uma fase do sono com a outra de forma contínua e o bebê precisa do amadurecimento do cérebro para isso. Então, a partir de 3 meses a gente já tem um bebê que tem um cérebro que tem os ciclos de sono, mas cada vez que ele passa por um ciclo ele desperta um pouquinho, aí ele mama, volta a dormir. Com o amadurecimento e com o nosso ensino de fazer ele adormecer de forma sozinha, né, de ajudar ele no período de sono, em não ficar assim toda hora encostando no bebê, toda hora pegando no colo, deixar ele voltar a dormir de forma espontânea, ajuda com que ele grude um ciclo de sono no outro e ele durma de forma contínua. Mesmo assim, todo bebê, ele se mexe durante a noite, ele pode resmungar, ele pode dar uma choramingada, mas isso não significa que ele está acordando. Então, quanto menos a gente também incomoda esse bebê no sentido de estar lá vigiando, pegando no colo, a gente tem a sensação de que ele dorme melhor. Então, sim, o bebê até mais ou menos 9 meses ele pode despertar umas 2, 3 vezes à noite. A partir da introdução alimentar bem estabelecida, o que é muito variável de cada bebê, a gente pode ter um bebê que ainda acorda 2, 1 vez à noite. E aí sim, eles dormem assim, nossa, quando é que eles vão dormir a noite toda assim, sem nenhum problema? No geral, a partir aí dos 3, 4 anos de idade, que de fato o cérebro desse bebê e o seu desenvolvimento amadureceu como um todo. O Otto tá quase fazendo 4 anos. Eu tô quase no dia da vitória. Tá, calma, está sim. A segunda pergunta é: introdução alimentar. Quando é e como começar? Então, nós começamos a introdução alimentar a partir de 6 meses e com sinais de prontidão. O que isso significa? O bebê, ele precisa sentar em 3 apoios, então é aquele bebê que você coloca sentadinho, ele tem as perninhas assim esticadinhas e as mãozinhas no meio, né? Ele fica um breve tempo nisso, então uns 10, 15 segundos. Ele precisa ter controle cervical, então é aquele bebê que não é mais molengo. Ele não pode ter reflexo de protrusão da língua, que é ele fica fazendo muito assim, e isso geralmente acontece quando eles são bem pequenininhos. E ele precisa também ter interesse em comer. Então a gente vê, você que passou por isso e eu também, a gente vê que com 5 meses tu tá tomando um copo de água e o bebê tá lá desesperado tentando pegar o copo de água. Ou você tá comendo alguma coisa e ele tem muito interesse naquilo que você tá fazendo. Justamente porque ele está nos sinalizando que ele está pronto para comer, né? Então, sendo assim, um bebê com 6 meses e todos esses sinais de prontidão avaliados pelo pediatra, ele está pronto para começar a comer. Bebês prematuros devem ter a sua idade
corrigida, justamente porque alguns bebês nascem de 25, 30 semanas, então essa idade precisa estar corrigida. E o bebê que não tem os sinais de prontidão e já tem 6 meses, a gente precisa ajudar essa mãe, ensinar ela a como estimular esse bebê e deixar que de fato ele amadureça naturalmente, para que a gente possa começar a introdução alimentar. E normalmente a gente começa como? Hoje, até um tempo atrás, dizia que só começava com fruta amassada. Hoje a gente começa full. Então, começou a comer, vamos começar com fruta, vamos começar com legume, vamos começar com almoço, começar com toda a comidinha de forma completa. Mas a gente sabe que na prática não... Principalmente para uma mãe que ainda não tem essa organização toda, não é bem assim que acontece. Então a gente precisa ver a forma que esse bebê aceita a comida melhor. Alguns preferem com a mão, meu filho era um que só aceitava comida com a mão, outros preferem mais com a colher. E aí a gente vai organizar os períodos em que a gente vai dar comida para esse bebê, que no geral ele não pode nem estar com sono, nem com muita fome. Porque muita fome significa que ele precisa mamar, ele ainda não sabe que a comida alimenta. É só mais uma forma de diversão para ele, mais uma nova etapa que a gente está fazendo. Então, quando a gente identifica a forma que o bebê come e o momento em que ele talvez esteja mais propício a aceitar, a gente pode oferecer o que está disponível. E, na maior parte das vezes, o que a família está comendo também. Lembrando que a comida deve ser sem sal, sem temperos prontos, né? Deve ser uma comida mais in natura, sem açúcar, nada preparado de forma industrializada. E a gente vai oferecendo aos poucos para esse bebê, porque, pasme, não sei se você sabe disso, mas a introdução alimentar vai até os 2 anos de idade. Então, nós temos muitos dias, muito tempo para que esse bebê de fato aceite comer, né? Comer é uma coisa complexa para um bebê que por 6 meses só mamou. E a próxima pergunta, doutora, é: meu filho recusa comida, devo insistir? Então, essa resposta tem muitas camadas. Vamos começar, vou tentar destrinchar um pouquinho. A primeira delas é assim: esse bebê tem que idade e que fase da introdução alimentar ele está? Porque é normal que um bebê que começou a introdução alimentar recuse comida. Ele não faz a menor ideia do que ele está fazendo, ele só mama, daí do nada vem uma cenoura, vem um brócolis, tem uma consistência, um cheiro. Aquilo ali é uma explosão sensorial, motora de todos os sentidos desse bebê. Aí sim a gente pode entender que esse bebê ele não está aceitando porque ele não faz a menor ideia do que está fazendo. E aí a gente deve insistir de que forma? Todos os dias, naquele horário que ele está mais propício a comer, ir apresentando os alimentos para ele. A gente comer junto, a gente colocar o bebê mais próximo da gente para comer, porque quando o bebê mama, ele fica no nosso colo, certo? Aí quando ele começa a comer, a gente faz o quê? Tá aqui o seu cadeirão e tá aqui a sua comida. Mesmo que a gente fique muito próximo, né, porque a gente fica bem próximo deles, para eles é um distanciamento significativo, porque ele está saindo do colo da mãe para sentar num cadeirão sozinho e ficar ali fazendo uma coisa que ele nunca fez. Então a gente deve sim insistir, mas apresentar de formas diferentes. Algumas vezes os bebês eles não aceitam colher. E aí a gente tem que oferecer o alimento na mão. Ah, mas aí assim eu tenho muito medo de engasgar. Não, tudo bem, mas que se você fizer o alimento de uma forma que seja boa para o bebê comer com a mão, né, de uma forma específica, a gente consegue fazer isso com segurança, desde que ele tenha os seus sinais de prontidão. Ele precisa explorar aquela comida, às vezes precisa fazer sujeira, e aí a gente dá comida assim, né? Num pote fechado, o bebê não faz ideia do que ele está comendo, mistura tudo e dá na boca do bebê, né? Então, nem a gente comeria dessa forma, quanto mais uma criança que está aprendendo a comer. Quando eles ficam por volta aí de 1 ano e meio, ou talvez até um pouquinho antes, eles começam a enjoar um pouco daquilo que eles comem. Porque assim, a gente passa 6 meses, dos 6 meses a 1 ano, fazendo mais ou menos as mesmas coisas. E aí é uma comida que não tem sal, é uma comida que tá, né, ele já viu muitas vezes, e aí ele tá em outra fase do desenvolvimento. Ele já
mastiga melhor, ele já pega melhor, ele já consegue ter um sensorial mais robusto, então ele vai procurar alimentos diferentes. Então aquele purê que você fazia que o bebê não aceita mais, você precisa fazer aquele legume tipo inteirinho, na air fryer, feito um pouquinho na manteiga, na frigideira, né? Passadinho um pouquinho. Um legume, às vezes até cru, então tomate cru, pepino cru, eles passam a desenvolver e querer muito usar as suas novas habilidades. Por isso que eles recusam o que eles recusavam antes. Aí é só mudar um pouco o repertório. Então o feijão que, eu dava muito caldinho de feijão, faz um bolinho de feijão. Faz um bolinho de arroz, muda a apresentação do alimento. E eles também estão em uma etapa do desenvolvimento em que eles andam, alguns já, sobem, pulam. Então, eles precisam também de um pouco mais de espaço. Não vai ser, às vezes, aquele bebê que vai ficar parado comendo. Ele vai comer um pouco, daqui a pouco ele vai dar uma sapateada pela mesa, daqui a pouco ele volta a comer mais um pouco, daqui a pouco ele tá brincando com alguma coisinha e tá fazendo parte do momento da refeição, tá tudo bem. Por volta dos 2 anos, eles adquirem o que a gente chama de neofobia, que é a dificuldade de aceitação de novos alimentos. Então, às vezes, ele vê uma coisa meio esquisita e diz, eles fazem, né? E isso é normal do desenvolvimento. A gente mantém a apresentação dos alimentos, entende o que ele come melhor, tenta não forçar, né? Porque esse bebê tá entendendo, essa criança tá entendendo o que é fome e saciedade. E aí, claro que eles também não vão ser obrigados a gostar de todos os alimentos, gostar de tudo que a gente põe no prato, mas a gente continua expondo porque essa criança, em algum momento, ela vai imitar o que a gente está fazendo. Então, ela vai comer o que a família está comendo, ela vai aceitar aquilo que todo mundo gosta, né? Então, eu, por exemplo, sempre como muita salada crua. E aí é engraçado porque eu faço uma bacia de salada crua e o Leonardo come. Ele come repolho, come tomate, come pepino. Legumes cozidos, ele não aceita muito bem, porque não é uma coisa que nós comemos muito. Então, a gente também tem que cuidar da nossa alimentação como família para que a criança use aquilo como direção. Essa pergunta, doutora, é dúvida de muitas mães. Meu filho só quer colo. Isso é normal? Então, o colo, nos primeiros, principalmente 3 meses de vida, representam algo que a gente chama de esterogestação. Eu sei que existe um movimento na internet dizendo que a esterogestação não existe, mas assim, lá em casa existiu, imagino que na sua casa existiu e tá tudo bem. O que acontece? Esse bebê, ele passou 9 meses dentro da barriga, então sendo carregado num colo, né, na água ali, balançando de um lado para o outro. Quando ele nasce, ele rompe essa barreira, ele tem como memória o colo, o chacoalhar, o ficar pertinho da mãe, justamente porque isso traz segurança para ele. Então, até 3 meses, olha, o bebê fica muito no colo, muito, a ponto assim da gente às vezes, não conseguir fazer nada, porque a gente pensa, não, um bebê recém-nascido vai dormir muito, a gente vai fazer várias coisas, a gente não faz nada, só fica com eles no colo o tempo todo, porque isso faz parte realmente dessa etapa do desenvolvimento. E toda vez que uma criança ou um bebê, ele avança um pouco no desenvolvimento, trazendo independência, ele volta a pedir mais colo, porque ele explora o ambiente e quer o colo da mãe para voltar para a segurança. A gente chama isso de apego seguro. Então, essa é a forma mais saudável do bebê se desenvolver. Então, a gente vê que isso acontece quando eles aprendem a engatinhar, aí fica um pouquinho no colo, quer explorar, daqui a pouco quer colo. Quando aprende a andar, meu Deus, você segura um pouco no colo, chão. Colo, chão, você fica nesse movimento o dia todo. Quando eles aprendem a falar, quando eles aprendem a sentir o mundo, eles são pessoas no mundo, então eles já se comunicam, eles andam, eles interagem, vira e mexe, colo, mamãe. Porque o colo representa realmente a segurança para ele explorar o mundo. Então, se a gente tem um bebê ou uma criança que seja, que a gente acha que ela não vai precisar de um colo, a gente está, assim, terrivelmente enganado. A gente falhou miseravelmente, porque eles precisam de colo, é saudável. Alguns precisam de mais, alguns precisam de menos. E isso não significa que a gente está mimando, A gente está
dando, como é que eu posso dizer, mania. Não é nada disso. Uma coisa é você pegar um bebê no colo de forma talvez desnecessária. O bebê tá ali de boa, tá dormindo, tá brincando e a gente vai lá e tira ele daquele momento ali. Agora, se a criança pede o colo, é porque ela precisa. Então, a gente pode oferecer esse colo e tenta não intervir em momentos em que ele não precisa do colo. Deixa ele explorar, deixa ele ser feliz, porque ele vai voltar para o nosso colo com certeza. E para encerrar o nosso programa de hoje, a última pergunta é: quais os marcos de desenvolvimento a mãe deve acompanhar sem ter ansiedade? Ao longo da vida do bebê, nós iremos acompanhar muitos marcos, né? Como pediatra, o pediatra que acompanha esse bebê, uma das tarefas muito importante dele é que ele avalie mês a mês o desenvolvimento desse bebê. Mas existem sim algumas coisas que a mãe já consegue observar, até porque a mãe, ela é a pessoa que mais entende do seu filho, né? Mais entende do bebê, consegue ver diferenças que às vezes no consultório a gente não consegue ver, consegue ter momentos com o bebê para sinalizar às vezes para o pediatra coisas que a gente não vê no consultório, porque o consultório ali, né, a gente tem um tempo de consulta e tem coisas que não acontecem ali, mas acontecem no dia a dia, né? Então, quando a gente fala de um bebê recém-nascido, os primeiros marcos aí, o primeiro marco bem importante é o que a gente chama de sorriso social. Por volta dos 2 meses, o bebê ele reconhece a face humana e ele sorri para você, né? Ele sorri para te imitar. Então essa fase é bem interessante porque é um bebê que a gente vê que tem minimamente um interesse na face humana. Então ele olha para você, ele sorri, mais para frente ele vai fazer alguns barulhinhos, né? Então ele dá uma gargalhadinha. Depois, com 4 meses, ele precisa rolar. Esse rolar, ele precisa sim ser estimulado, embora os bebês que não sejam estimulados, é natural que exista essa motivação do rolar, porque o rolar é um marco fundamental para depois ele sentar, para depois ele engatinhar, para depois ele ficar de pé, para depois ele andar. Então, quando a gente fala em neurodesenvolvimento, a gente fala em uma escadinha, em que o bebê ele precisa fazer uma coisa para depois fazer a outra. Ele pode até pular uma etapa e não fazer a de baixo, mas isso depois vai ser cobrado com uma hipotonia, ou seja, um bebê mais molengo, um bebê que cai mais, um bebê que fica às vezes com uma postura mais incorreta. Então, o rolar com 4 meses, com 6, 7 meses esse bebê senta com um mínimo de apoio, né? Então, quando você coloca ele sentado numa cadeirinha, ele já fica mais sentadinho sem ficar muito assim. Quando ele fica no chão, ele consegue ficar alguns segundinhos, né, na posição de 3 apoios mais ereto. Por volta aí de... Tem bebê que engatinha muito cedo, né? Mas por volta de 7 até 9, 10 meses eles engatinham. Ah, doutora, mas o engatinhar, ele não é exatamente um marco obrigatório. Não é o deslocamento e engatinhar, mas ele precisa ficar em 4 apoios e fazer o balancinho. Então, e é muito raro o bebê que não engatinha. Quando ele não engatinha, a gente precisa pensar, às vezes, em algum tipo de bloqueio. Aquelas crianças que engatinham assimétrico, não sei se tu já viu, Duda, que às vezes eles botam a bundinha e vão se arrastando, ou engatinham com uma perna só, a outra eles vão arrastando. Esse engatinhar, a gente precisa ter atenção, que geralmente precisa de uma ajuda de fisioterapeuta. O bebê depois ele precisa ficar de pé com apoio, então é um bebê que ele se põe, né, de joelhos e fica de pé e depois ele caminha, que o ideal é até por volta de 1 ano e 3 meses. Lembrando que de recém-nascido até 1 ano de idade, o ideal é que a criança passe no pediatra mensalmente, justamente para fazer essa avaliação contínua, né? Não é só pesar, não é só medir, é comportamento, é desenvolvimento, é vacina, é tantas outras coisas, né? E até olhar para a mãe, né? Porque a mãe também está aprendendo a ser mãe nesse período. E o nosso bate-papo de hoje vai encerrando por aqui. Se esse vídeo trouxe alívio para o seu coração, deixe o seu like e compartilhe com a sua amiga que também tem dúvidas igual você. Doutora, quer deixar uma mensagem para as mães que estão nos assistindo? Bom, como pediatra e como mãe também,
eu quero reforçar a vocês que vocês confiem, né, no instinto de vocês. Ninguém conhece mais o bebê de vocês, o filho de vocês, do que vocês mesmas. E não deixem que ninguém abafe essa sensação, né? Justamente porque vocês estão ali no dia a dia, estão cuidando deles, estão fazendo sempre o melhor. Então confiem, tragam a leveza para o dia a dia de vocês. Entendam que ser mãe é algo maravilhoso, divino e que muitas vezes a gente vai passar por alguns percalços, mas isso não minimiza a importância de ser mãe na nossa sociedade. Doutora Mariana, eu quero te agradecer, foi muito especial para nós ter você aqui conosco hoje. Mamães, continuem acompanhando as redes sociais da Mimomox e até o próximo episódio.